Olá, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui para mais uma gravação, mais um conteúdo para vocês. Então, você que está aí deste lado, já deixa seu joinha, já curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto e levar para quem precisa, tá bom? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Falando em apoio, quero falar para vocês do IEPSIS. O IEPSIS, que é o Instituto de Capacitação para pais, para profissionais, para cuidadores, tem aí o assunto sobre autismo e demais transtornos do neurodesenvolvimento. Então, tem cursinhos pontuais, mais curtinhos, e cursos mais extensos, como pós-graduação. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, ao longo do nosso bate-papo, vai ficar passando aqui o QR Code para vocês. Tenha também o link de acesso. Então, não deixem de acessar e dar uma olhadinha nos cursos que tem na plataforma, tá bom? Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Muita gente me pede, na verdade, até em congressos eu tenho encontrado mães de jovens e adultos pedindo esse tipo de conteúdo. Autistas nível 1 de suporte. Qual o tipo, o modelo, o desenho de tratamento adequado para esses indivíduos? Seria um tratamento mais intensivo ou não? Não precisa? Seria ABA? Seria TCC? Como é que a gente faz? Qual é o tipo de abordagem? Tem um modelo assim, Ctrl+C, Ctrl+V? Eu falei isso aí já sabendo que a gente não é, né? Receitinha de bolo a gente sabe que não tem. Mas existe assim algum modelo mais universal? Algo que a ciência diz que tem algo que funciona melhor ou não? É muito individualizado para cada um. Para conversar com a gente, eu tenho ela aqui, que é analista do comportamento, psicóloga, PCBA. O restante do currículo dela, ela vai dizer aqui. Então, recebam com muito carinho Helena Milete. Uma salva de palmas, seja Olá. muito bem-vinda. Obrigada, querida. Tudo bem? Tudo bem. A gente já tinha marcado uma vez, desmarcado, remarcamos de novo. Pois é. Mas estou muito feliz de você ter aceitado e de estar aqui. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de falar sobre esse tema. É algo que a gente vem estudando há um tempo, tentando encontrar saídas para a galera que quer, né, passar por uma intervenção e hoje tem esse diagnóstico de autista. A gente sabe que tem especificidades para o nível 1 de suporte, né? Eu estou muito, muito feliz de passar a palavra aí do que a gente tem estudado. E até essa questão do nível 1 de suporte, recentemente, né, tem tido bastante discussão, porque tem se levantado a bola, né, do tipo, poxa, autistas nível 1 de suporte tem tirado a voz do nível 3 de suporte, como é que vai ficar isso? Uma nova classificação, eles ficaram de fora, não ficarão? Os autistas que são autista profundo, né? Será que sai? Será que fica dentro? Como é que fica isso? Enfim, são várias discussões que são importantes. A gente precisa falar o espectro, né? Esse alargamento desse conceito, muitos autismos, isso. E aí a questão de acesso a tratamento, como é que fica isso e tal. E a questão desse desenho de tratamento do autista nível 1 de suporte. Porque o autista nível 1 de suporte, ele é muito negligenciado na nossa sociedade, porque, primeiro, tem uma banalização do que seria isso. Muitas pessoas, né, pensam assim, não tem cara, não precisa, chegou na vida adulta, então se virou, então não precisa de mais nada, acha que é muito mimimi. Tem uma invalidação do diagnóstico. Exato. Uma banalização do que seria, banalização de necessidade. De suporte. Exato, né? E uma invalidação dessa real necessidade, né? Eu sou casada com um autista, então se tem algo que me incomoda muito é quando as pessoas pensam que é algo fácil.
Meu filho transitou nesse espectro, né? Já precisou de muito suporte, hoje não precisa de tanto suporte assim. É aquele que não tem cara também de autista, que as pessoas acham que já nem está precisando de mais nada, e eu enxergo todas as necessidades dele e fico muito angustiada com isso também. Então, fico preocupada com isso tudo. E então esse assunto acho muito, muito relevante a gente tirar várias dúvidas da galera que está aí, né? Bom, eu acho interessante a gente pensar. Você acha bacana separar por, de repente, a gente pensar a questão da infância e pensar, então, de jovens e adultos? Existe uma separação para isso, Helena? Existe, eu acho que... Eu não vou ser tão taxativa com tudo. Acho que, para começar a conversa, Mirella, eu queria falar um pouco do meu background e de onde vai vir o meu olhar. Eu venho de um tempo dedicado à intervenção intensiva e semi-intensiva. Tá. Né? Então, a gente tem desenvolvido... lá na clínica, boa parte da nossa história de dedicação de uma intervenção mais intensiva, indiferente do nível de suporte, né? Então, tem momentos da vida de uma pessoa com autismo que ela poderá precisar de uma intervenção um pouco mais intensiva, intensificada, com mais horas ou mais abrangente em determinados momentos, né? Normalmente, para aqueles indivíduos que têm o seu diagnóstico mais precocemente, né, isso pode acontecer em momentos do desenvolvimento da linguagem, né, onde o gap pode estar maior entre o desenvolvimento que ele deveria ter e o que ele está tendo, e ele vai precisar de mais atenção para comunicação social, para habilidades sociais, às vezes até para a parte acadêmica. Então, o período da escola é uma parte, né? A aprendizagem escolar é uma parte importante, mas depois de um tempo, o indivíduo passa a aprender, ele se conhece, ele começa a desenvolver estratégias de resolução de problemas, ou assim a gente espera, né? E talvez a intensidade da terapia passa a ser desconexa para aquilo que ele precisa naquele momento, né? Não faz mais sentido ele ter todos os dias ir para a escola e depois ir para a clínica, passar 4 horas na clínica, né? Muitas vezes com muita gente, muitos profissionais, e o próprio clientinho, ele acaba demonstrando um cansaço, né? De estar lá, a família... A terapia intensiva, ela vem com um desgaste muito grande para todo o contexto familiar, né? Sim, sem dúvida. E quando a gente vai caminhando esse nível de suporte ou precisando de menos intensidade nessa terapia, a gente está falando de indivíduos que potencialmente conseguem generalizar mais aquilo que eles estão aprendendo no contexto clínico, né, no contexto terapêutico, para as suas questões do dia a dia, as suas questões da vida, né? Então, de alguma forma, eles têm ali uma maior possibilidade de aprender com menos procedimentos e promover mais mudanças na vida deles a partir disso, né? De intervenções mais pontuais, como a psicoterapia, né? Sessões com um psicoterapeuta, diferente de uma terapia intensiva, que não necessariamente tem um viés da psicoterapia, né, de desenvolvimento de habilidades socioemocionais ou da própria identidade, né? Então, quando a gente vai caminhando para o nível de suporte, modelos mais psicoterapêuticos, de terapias mais pontuais, passam a ser uma opção para a gente, né? O que acho que acaba... uma coisa que é muito importante de falar é que não é porque é nível 1 de suporte que não tem momentos de gravidade dessa condição, né? Então, a gente tem aí uma população de autistas que, quanto mais eles têm ali, menos tem co-ocorrências com deficiência intelectual, né? Tem, muitas vezes, né, quando eles têm QIs mais médios ou altos, tem maior risco de atentar à própria vida, né? Então, a gente fala que todo autismo potencialmente é grave, não importa se ele é nível 3 ou nível 1 de suporte, né? Então, a gente vê indivíduos que se matam, assim, ou que atentam à própria vida de 3 a 7 vezes mais do que outros indivíduos que não têm o diagnóstico de autismo,
né? Então, e dentre a população autista, mulheres se atentam à própria vida mais vezes Do que os homens, né? E adultos que têm o diagnóstico tardio também têm altos índices de se atentar à própria vida. Então, a gente está falando de uma população que precisa, sim, de intervenção, precisa de uma assessoria de saúde psiquiátrica, de saúde mental, mas não necessariamente nesse formato de terapia ABA, ambulatorial, como a gente tem visto hoje em dia, né? Ou intensivo, né? Certo. Vai caminhar para uma psicoterapia, e eles vêm, né, de uma história, de um limbo assistencial, né? De um vazio assistencial. Porque, veja só, olha que curioso, Mirella, dentre essa população que atenta à própria vida, que tem o diagnóstico de autismo ou características autísticas, boa parte deles já teve algum tipo de intervenção psiquiátrica ou de saúde mental. Ou seja, a gente tem recursos e mesmo esses recursos não estão sendo suficientes para prevenir a questões de risco para esses meninos, para essas meninas, para esses homens, para essas mulheres com autismo, né? Então, eu acho que a cada momento da vida vai ter uma característica, um desenho específico, a cada situação vai ter uma necessidade específica daquela população. O importante de qualquer serviço clínico é ser flexível. Certo. Porque a nossa Perfeito. população, ela é muito variada, né? A gente não tem um autismo, a gente tem milhões de autismos. Então, acho que a maior característica de um serviço, seja ele intensivo ou não, ou pontual, é ser flexível. Perfeito. Se a gente pensar, por exemplo, na infância, pessoas que tiveram acesso a tratamento, que tinham diagnósticos e que, então, se tiveram diagnósticos mais precoces, é porque, então, eram nível 2 ou 3. Porque, né, se foram identificados potencialmente precocemente, não era o nível 1 de suporte, né? E aí, então, começaram essas intervenções e aí, dentro do espectro, foram migrando, né? Vamos dizer, reduzindo esses níveis de suporte, enfim. E foram conseguindo desmamar de algumas dessas terapias, de cargas intensivas e tal. E aí, nesse caso, então, né, eram que não tinham comorbidades importantes, tinham cognitivo preservado. E aí, com essas estimulações, conseguiram, né, tornaram-se nível 1 de suporte. Então, a gente consegue ver uma camada da população aí, hoje, de 8 a 10 anos. E é uma geração muito nova, porque são as primeiras gerações de autistas tratados. Exato, né? Tratados e que também estão num limbo de dificuldade de ter uma nova fase de tratamento. Perfeito. Porque a gente teve aí um boom, vamos dizer assim, de intervenção precoce e de clínicas que se especializaram e tal, mas aí depois essa nova fase, né, de intervenção continuada não teve exatamente não escalonou da mesma forma, né? Então, essas crianças maiores ficaram a Deus dará. Então, os centros maiores, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente vê até, mas a gente vai indo para os interiores, indo para outros estados, não tem. As clínicas, normalmente, algumas delas falam que tem limite de idade mesmo. Isso. Para atendimento. É um convite para se retirar. E o que se a gente for para olhar, normalmente os recursos, eles estão de pesquisa, né, públicos, eles estão mais direcionados para para autismo na primeira infância. Na primeira infância, isso. É entendível até, porque se os recursos que sejam públicos, enfim, são finitos, é mais, entre aspas, pessoal, não me entendo, né? Mas, assim, se você tem primeiros recursos, é onde vale mais
mais a pena, entre aspas, novamente, se investir, porque precocemente você tem muito mais chance para aquela nova população, a resposta muito maior, mais bem aproveitado, sim, de custo-benefício, estou dizendo financeiramente, né? E isso é feito um cálculo de saúde para tudo, certo? Se você tem um recurso para investir de tratamento de câncer, de transplantes, você vai pegar uma camada mais jovem, uma camada... É sempre assim que é feito com recursos de saúde. Na parte do autismo não seria diferente, né? Isso para todos os tratamentos, transtornos de doença, enfim, é sempre feito dessa forma. Então, foi feito, está sendo feito assim também na questão do autismo. Nessa camada de crianças maiores, pré-adolescentes, tem algum desenho de intervenção para essa faixa? A gente... Nível 1 de suporte, né? Perfeito. Crianças nível 1 de suporte. Hoje, a gente vai encontrar desenhos clínicos muito focados com terapias mais pontuais, onde o terapeuta tem ali um contato uma vez por semana, né? Ou, às vezes, até combinado com algum tipo de ação na comunidade. Eu vou falar um pouco da nossa experiência, o que a gente está construindo, porque, veja só, a gente está nessa jornada que você falou. Há 8 anos, 9 anos com a clínica, nossos meninos estão crescendo. Eles têm meninos que estão com a gente lá há 8, 9 anos que eles não têm como mais ficar naquele formato de intervenção. Então, imagina só, hoje eu tenho um menino há 1 ano e pouco atrás, 2 anos e pouco atrás, que tinha uma intervenção intensiva onde ele tinha 20 horas de terapia, né? Seja com acompanhamento mais pontual na escola, seja com acompanhamento mais pontual no contraturno da escola. E ele foi crescendo e agora todos esses ambientes onde ele tinha intervenção, ele tem os amigos, ele tem as meninas que ele está paquerando, ele tem um monte de variável para cuidar e tem um terapeuta lá no cangote dele falando o que ele tem que fazer, como ele tem que ser, né? Então, isso já não encaixa mais para essa galerinha. A gente tem visto também que eles têm pedido para sair desse modelo. Sim, que eles não querem mais. Sim. Né? E semana passada eu estava conversando com um deles que não quer nem que o terapeuta faça orientação parental para o pai. Né? Que quer um momento dele, quer a psicoterapia para ele. Então, o que a gente tem desenhado, Mirella, é uma transição, tá? Da terapia mais intensiva para psicoterapia mais pontual ou com algumas outras terapias que aquele indivíduo necessita. Normalmente, a gente tem ali um psicoterapeuta que ele tem uma experiência com uma terapia para pessoas autistas, né? Então, não é um psicoterapeuta que não tem um background de neurodivergência, tá? Provavelmente, ele já atuou como supervisor em contexto clínico, com terapia ABA, para conhecer de onde esse menino veio, onde foram a construção de habilidades dessa população e conhecer da ciência, da prática, que nos trouxe muitos resultados, né? Ele vai encontrar com esse menino 1, 2 vezes por semana, tá? Com práticas terapêuticas. E aí a gente tem caminhado ou com terapias mais contextuais, ou com terapias até, né? Acho que tem terapeutas que estão usando RFT, estão usando ACT, né? FAP, no processo terapêutico. FAP, o que é FAP? FAP seria uma terapia funcional, né? Uma análise, basicamente, a gente vai evocar comportamentos em que a gente vai elencar como alvos. Então, identificar comportamentos que são CRBs, a gente fala, né? Que a gente quer que apareçam. Então, comportamentos alvos a maximizar. E a gente vai interagir também no relato daquele indivíduo, nos comportamentos da sessão, com aqueles comportamentos que a gente quer e ajudando ele a minimizar. Então, muito presente nessa população, ruminações, dificuldades, né, de comportamentos que vão caminhando para uma dificuldade de autorregulação, um autojulgamento muito grande, uma comparação muito grande. Então, quando esses relatos acabam por acontecer na sessão,
ora a gente vai intervir de forma redirecionar, minimizar, para ele entender aquilo que está acontecendo, mas também identificando coisas que são pertinentes dele maximizar. Né? Então, acho que são como estratégias assim, terapêuticas, assim como a ACT, RFT, enfim. Para o pessoal de casa que não está familiarizado com essas siglas, explica para o pessoal o que é a sigla, o que é... Não, assim, não precisa nem entrar no conceito, porque eu sei que são conceitos, mas só RFT é das teorias das molduras relacionais, Isso. ACT, terapia de aceitação, compromisso. FAP. E a FAP é analítico-funcional, terapia analítico-funcional. E qual foi a outra sigla que você usou? ACT, FAP, RFT. Dentro de FAP, que você falou que CRB. Do CRB, são comportamentos relevantes da sessão. Comportamentos relevantes da sessão. Isso. Para o pessoal se familiarizar, porque aí até mesmo para quem quiser, às vezes dá um Google ali e entender sobre as siglas. E eu acho que cada um vai ter ali cada terapeuta vai um pouco se identificar, né, com qual ferramenta vai utilizar. Todas elas têm trazido resultados muito bons para a gente em sessão, né? Mas eu acredito que também os clientes vão acabar, por hora, encontrando seu caminho, enfim. Eu brinco que se eu fosse a fazer uma terapia, com certeza eu iria para um terapeuta mais clássico, talvez, né? Mas, pro veja pessoal só. Até que estiver interessado, ó, a gente tem um episódio de ACT com o Matheus Brasileiro, Verdade. que já foi ao ar. Não foi ao ar ainda, porque gravaremos amanhã, não sei quando vocês estiverem assistindo aqui, talvez vocês procurem no canal, já esteja, não sei, mas com a Lohane Bragança sobre RFT. Também está engatilhado outro de ACT com a Tawane Gen. Então, vocês vão buscando, porque todos esses... Maravilhosa. Mas porque... todas essas ferramentas são muito importantes, né? E eu quero trazer também mais psicólogos aqui para falar sobre TCC também, né? E eu quero, assim, eu trouxe aqui também psicólogos, mas até os psicólogos que eu trouxe, que são dentro da psicologia baseada em evidência, mas eu trouxe num quadro que é do Furando a Bolha, que eu até quero retomar. Mas eu quero trazer mais psicólogos também, para ir também fazendo esse link, assim, sabe? Porque eu acho que cada vez mais a gente vai precisar também, dentro da psicoterapia tradicional. Não, né? Total. E eu acho que, assim, a gente tem como premissa ter uma psicologia baseada em evidências, né? Então, dentre muitas evidências, a gente tem muitas coisas legais para descobrir, né? Eu acho que é isso. Todas essas ferramentas são ferramentas que podem ser aplicadas numa terapia, num processo terapêutico com uma pessoa neurodivergente. Quem utiliza essa ferramenta, o conhecimento dessa pessoa, ele é extremamente importante para que essa ferramenta seja utilizada com sabedoria e eficácia, né? Ou que promova algum tipo de eficácia. Então, uma coisa é a gente utilizar uma terapia por base, né? Como ela sendo uma resposta àquele nível 1 de suporte, autismo. E, na verdade, não é isso. Ela é uma ferramenta que, para dar certo, depende todo de um ecossistema clínico para que isso aconteça. Né? Então, existe a sessão com aquele clientinho ou com aquele cliente adulto. Existe, necessariamente, a gente tem visto que as pesquisas estão indicando algum ponto com a comunidade, Mirella, com uma orientação parental, como ponto de apoio para questões escolares ou do trabalho, né? Então, o contato desse terapeuta, sair do setting clínico, só do relato verbal que a gente está nessa sessão, ele é muito importante para a nossa população neurodivergente. Né? Então, por quê? A psicoterapia tradicional, ela vem ali com uma premissa de acontecer muitas vezes pelo relato, pela interação verbal,
que a gente tem ali na sessão. Então, a gente vai para aplicar ela diretamente para uma população neurodivergente que tem dificuldade de comunicação social, a gente vai precisar de adaptações ou de um olhar mais refinado, porque aquele indivíduo ele pode não desempenhar verbalmente o suficiente para aquela terapia rolar, só verbal, ou ele pode ter um desempenho muito, muito refinado a ponto de de ser um masking de alta performance, né? E aquilo não ter um objetivo terapêutico, não caminhar para um objetivo terapêutico. O terapeuta fica performando e o cliente também fica performando naquele masking potente, né? Que indivíduos com autismo adultos, muitas vezes, e com uma cognição, com um QI mais alto, conseguem, né? Enquanto que uma outra galera autista nível 1 de suporte vai encaminhar para, como sempre, né, como em muitos contextos, para aquele masking mais embotado, mais de não falar, de não. Então, a gente precisa conhecer ferramentas que também dão certo para além da ACT, da FAP, Sim. Né, que dão certo com a população. Então, desenvolver... trazer essas atividades para o concreto, para o visual, no processo terapêutico. Esses dias a gente estava fazendo supervisão, a gente tem um projeto lá em Florianópolis que a gente assessora, que está desenhando uma clínica, abrimos uma clínica só para nível 1 de suporte, né? Então, o desenho clínico todo, desde a acolhida daquele indivíduo, ele é projetado para nível 1 de suporte. As meninas, as terapeutas, elas trouxeram para a gente em supervisão como que elas estão construindo ali em sessão a conversa sobre identidade, sobre valores daquela cliente, né? Então, como elas construíram um material visual que era a bússola da cliente, aonde ela iria colocar família, onde ela iria colocar o trabalho, o estudo. Então, veja só, aquilo que tradicionalmente a gente trataria verbalmente numa terapia, para uma menina que estava num contexto terapêutico de linguagem profunda ali, né, precisou ser traduzido visualmente. Então, e a terapia online tem nos ajudado muito nisso, viu? Então, compartilhar a tela, construir essas ferramentas junto, isso tem nos ajudado muito, muito mesmo. Agora, não basta ficar só no setting terapêutico, né? A gente precisa ter pontos de orientação parental e de contato com a comunidade, necessariamente. Além disso, a gente... Para colocar na prática efetiva, para não ficar só ficar teorizando coisas. Mais do que ficar só teorizando coisas, eu acho que a gente, como terapeuta e as pessoas que recebem também esse tipo de serviço, elas precisam sair dessa noção tradicional, porque o terapeuta na vida real, ele promove mais potencialmente, né, chega a mudanças mais rápidas ou mais assertivas, seja para coletar informações dessa comunidade e conseguir adaptar as ferramentas que ele usa na sessão, seja para capacitar essa comunidade, para promover psicoeducação para essa comunidade, para que a comunidade consiga adaptar ali determinadas situações do dia a dia ou dar um suporte que aquele indivíduo deveria receber, né? Então, acho que tanto a coleta de informações quanto a psicoeducação para a comunidade é de extrema importância. Tá. E isso também trazendo o protagonismo do cliente. Então, hoje, para essa população, né, pontos de acesso à comunidade, psicoeducação para a comunidade, uma terapia adaptada para eles, é uma terapia que eles fazem parte da construção. Como ela vai ser, qual é a característica desse terapeuta, aonde ela vai ser, se vai ter outros indivíduos neurodivergentes envolvidos, então se vai ter sessões em grupo ou não, né? Então, a construção disso é importante que eles estejam no protagonismo, né? Então, isso em qualquer idade, você fala? Cara, em qualquer idade, o protagonismo do cliente deveria ser considerado com toda certeza, né? A gente vem de
uma história difícil da análise do comportamento aplicada, com críticas importantes ao nosso trabalho, por não considerar a validade social, o contexto do indivíduo. Então, ali, eu acho que, sim, em qualquer idade e em qualquer terapia. Mas a gente está vindo de um histórico em que essa população não tem sido respeitada, né? Terapeuticamente falando, né? Muitas vezes. Então, eles têm buscado esses contextos terapêuticos com muitos traumas. Então, eu estava te falando de um clientinho que não queria que o terapeuta fizesse orientação parental, né? O terapeuta falou para ele, bom, se eu não vou fazer orientação parental, como que a gente vai fazer? Né? Aí o cliente falou, pede para a Helena fazer. Ela trabalha na clínica, né? Ela conhece meus pais, pede para ela fazer. Que idade que tem? Ele está com 14 anos, esse cliente. Então, ele acabou de sair da terapia intensiva, da semi-intensiva, né? E transicionou para psicoterapia, para o setor de psicoterapia. E aí, eles estavam discutindo o número de sessões e como que eles iam fazer com aquelas sessões. E aí, o terapeuta falou, eu tenho umas 5, 6 sessões, uma delas tem que ser orientação parental. Eu preciso conversar com seus pais, né? E tal. Ele, não, eu não queria que você fizesse orientação parental. Eu quero que seja um momento nosso, né? E aí o terapeuta falou, bom, mas se eu não fizer, como que vai ser? Aí ele pede para a Helena fazer. Aí ele, não, eu não vou pedir para a Helena fazer, mas você pode ir lá conversar com ela. Você vai lá, falar com ela, falar o que você quer e tal. Aí veio ele falar comigo. Helena, sabe o que é? Que eu queria que o terapeuta não fizesse orientação parental. Eu queria que outras pessoas fizessem. Eu falei, mas por quê? Porque eu me sinto exposto. Eu sinto que as pessoas vão falar. O que eu tô na terapia, tratando terapia, vão falar. E tem coisas muito importantes ali que ele precisa dizer para o pai, que o terapeuta poderia orientar melhor, né? Por exemplo, o manejo de crise, né? E aí eu falei, pô, cara, mas aí eu tenho 3 demandas com orientação parental. Vou te falar quais são. Uma, coletar informações. Porque você não vai falar que você vai me falar todas as coisas relevantes para o seu terapeuta, né? Às vezes, por você ser um menor de idade, eu preciso de alguns mecanismos de segurança para saber se você está bem, para saber se você está se alimentando, né? Se você não está usando sempre a mesma bermuda, porque é um sinal de risco, né? Quando ele começa a ir para comportamentos muito repetitivos, estereotipados, eles vão mostrando ali alguns sinais. Então, a gente, como terapeuta, precisa, né, conferir algum status do cliente. Uns sinais ali. Exato. O segundo ponto que eu tenho na orientação parental é comunicar como está sendo a sua terapia. Você é um menor de idade. Eu preciso falar para os seus pais como está sendo, quais são os alvos, minimamente, que a gente está trabalhando. E um último ponto é orientar os seus pais, porque é necessário que eles saibam como lidar quando acontecer uma crise, ou quando você tiver alguma especificidade que eles não estão sabendo, né? Acho que tá entrando no momento de paquerar as meninas, de se relacionar, também é algo que eles vão querer orientações sobre, enfim. Aí a gente combinou, eu falei assim, então é o seguinte, vocês têm essas 3 funções com orientação parental. Orientar seus pais como lidar com os momentos de crise, eu acho que você mesmo consegue orientar. Você pode planejar com o seu terapeuta, fazer o seu planinho de segurança, quais são os comportamentos, né? Como você vai lidar com o risco, o que você gostaria, como você gostaria que eles manejassem, como você não gostaria, porque uma das coisas que ele fala é que o jeito que os pais falam com ele quando tem crise é infantilizado e ele se sente pior ainda. Então, né, eu falava para ele, então vocês podem construir esses pontos de orientação e você mesmo orientar seus pais, né? E esses outros 2 pontos de prestação de contas e de coleta de informações, cara, você e seu terapeuta podem se reunir vocês 2 com seus pais de 3 em 3 meses. Ou você pode coletar informações e trazer para o terapeuta. Como vocês vão fazer?
vocês estão livres, mas a gente precisa desses 3 pontos. Prestação de contas, coleta de informação e orientação parental. Tudo bem? Aí ele, não, tudo bem, eu vou ver como a gente vai fazer e depois a gente te conta. Então, quando eu falo do desenho clínico, é isso. Eu, como gestora clínica, sei o que eu preciso prestar para essa comunidade. Eu preciso orientar a comunidade deles, eu preciso garantir que os comportamentos de risco não estejam acontecendo, maximizar, né, períodos entre crises, então, né, que essas crises aconteçam cada vez menos, né? E eu preciso que ele cada vez aprenda mais sobre si mesmo, sobre se autorregular, sobre qual é a sua identidade, o que ele quer, como se manter seguro, né? Se eu conseguir fazer tudo isso com um desenho que ele montar, seja online, seja presencial, seja com uma galerinha junto, seja sem a galerinha junto, né? Seja uma vez por semana. Se a gente conseguir desenhar com ele, provavelmente a intervenção vai ser mais eficaz. Ele vai se sentir mais pertencente e a gente vai garantir que o protagonismo dele no processo terapêutico, de tratamento de si mesmo, esteja presente, sabe, Mirella? Então, eu não consigo enxergar... Eu consigo enxergar milhões de desenhos clínicos, mas nenhum deles sem considerar o protagonismo da pessoa atendida, a participação dele, sabe? Isso, para mim, é o que tem ficado mais presente, assim. Isso desse histórico todo de invalidação, né? Isso eu enxergo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não digo por maldade, mas por despreparo. E mesmo por pessoas que se preparam, que estudam, eu acho que historicamente, culturalmente, nós fomos ensinados, habituados, e há uma normalização de a gente não escutar as nossas crianças, nossos adolescentes, principalmente os mais vulneráveis. A gente achar que eles têm que obedecer, e criança que obedece, que não dá trabalho, é bom. É bom, sabe? Assim, obediente, olha que beleza. Fez o que eu mandei, sabe? Assim, e aí, ainda mais quando você fez um plano, e aí ele cumpriu. E eu penso que, principalmente dentro da análise de comportamento, eu entendo que você tem vários pontos ali, várias coisas, tem que fazer ele fazer tantas vezes, eu tenho que anotar, eu tenho que... E aí, muita meninada, você fica ali tenso com o tanto de coisa que você tem para preencher. Às vezes não consegue olhar para o próprio indivíduo. Entende? Só que assim, consigo entender entre aspas, né? Assim, eu não consigo aceitar, né? Que seja feito dessa forma, mas é o que a gente tem visto muito, né? Então, cara, isso não pode ser normalizado. Isso é inaceitável. É inaceitável, porque a gente está produzindo uma terapia que é normatizadora e não inclusiva. E não respeitando as características dessa população, da população neurodivergente. E nem do que a própria análise do comportamento prega. E nem do que a própria análise do comportamento prega. Então, a gente está vindo aí de um histórico de... E aí eu vou falar de violência nas intervenções, sabe, Mirella? É violento. É violento. Violência. E eu não vou me eximir disso, não. Sim, eu comecei isso há, sei lá, 15 anos atrás. Era outra coisa, gente. Era outra coisa. Mas, sim, quando a gente define alvos sem incluir aquele indivíduo ou a família ou aqueles, né, que estão nessa comunidade, quando a gente parametriza evolução, né, e busca atingir metas num gráfico, a gente também está se afastando um pouco daquilo que é mais qualitativo. Ele está feliz? Ele gosta de ir para a clínica? Ele gosta de aprender sobre si mesmo? Ele gosta de aprender estratégias de autorregulação? Ou aquilo está sendo um fardo para ele? Porque muitas dessas crianças... Esse menino mesmo falou para mim, Helena, eu estou num momento de aceitação, eu não estou gostando de ser autista. Mas
quando você está inserido num contexto em que todas essas características precisam ser redirecionadas, precisam ser modificadas, precisam ser suprimidas, cara, nunca que ele vai gostar de uma terapia, nunca que ele vai gostar de ir para a clínica. É óbvio que a terapia vai ser traumatizante muitas vezes, né? Porque aquilo vai ser invasivo. Né? Então, eu acho assim, Mirella, eu tenho tentado... acho que nesses projetos que a gente está se envolvendo, né? Tanto da psicoterapia, da terapia nível 1 de suporte, para uma galera mais nível 1 de suporte, quanto a intensiva, a gente tem cada vez menos definido alvos a partir de protocolos. A gente cada vez menos tem escrito planos de intervenção sem considerar o contexto, sem considerar aquilo que aquele indivíduo quer, né? E aí eu tô falando, a gente consegue perceber a partir do estado emocional, do estado corporal de uma pessoa que não fala ou que não vocaliza se aquilo é agradável ou não, né? Não só precisaremos de um porta-voz para aquilo. Eu consigo saber que tipo de intervenção eu posso aplicar hoje, se ele está mais responsivo ou menos responsivo. Eu preciso olhar para ele, não para um papel, para um protocolo, com um checklist exatamente do que eu preciso fazer no dia e ir aplicando, né? Então, eu acho que qualquer terapia, não importa para que população seja, não importa com que objetivo seja, ela precisa primeiro olhar para o indivíduo. O indivíduo é protagonista daquilo, é a vida dele, são os comportamentos dele, é como ele vai resolver os problemas dele, sabe? Então, eu acho que nós, como analistas do comportamento, estamos vindo precisando aprender muito, escutar muito essa galera, né? E eu tenho estado muito feliz de ver que os próprios indivíduos autistas, que a comunidade analítico-comportamental tem indivíduos que são autistas e analistas do comportamento e que podem nos ajudar nisso, nesses desenhos clínicos, nesse suporte que essa população precisa, né? Como acolher, como fazer eles se sentirem pertencentes desses desenhos da intervenção que está sendo montada para eles, né? Outro dia eu fiz uma acolhida com uma mãe lá na clínica para psicoterapia, né? E aí ela estava contando do filho dela, tal, e aí a gente estava falando sobre psicoterapia, porque ela chegou na clínica com medo do menino dela ser direcionado para uma terapia mais intensiva, que é a terapia ABA, né? Que hoje a gente está conhecida, né? Então ela escreveu na fichinha dela de acolhida, ela falou assim, estou com medo dele ser... estou com medo, confesso que tem um pouco de preconceito da terapia ABA, né? Então, ela tem um menino que tem questões, né, de gênero, então não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Ele tem questões de percepção de sentimento, de emoções, de sensação corporal, né? Então, isso é um grande ponto de invalidação que a comunidade tem descrito, né? O quanto que, às vezes, eles sentem as coisas diferentes e são invalidados por isso. E ela estava morrendo de medo de ter um aplicador dentro de casa ou de ter que levar para a clínica todo dia. E aí, né, conversando, eu falei, cara, é difícil. É difícil como mãe você... muitas vezes um adolescente, 12 anos, 14 anos, é o que está chegando mais, assim, né, nesse contexto. É difícil você querer expor ele a algo que, de fato, é grande, intenso, muitas horas, promove muitas mudanças. Sim. Mas, assim, a que custas, Sim. né? Qual é o tempo de desenvolvimento de uma habilidade? Eu preciso desenvolver ela em 1 mês? Quanto tempo é aceitável? Quanto tempo é bom para a gente desenvolver uma habilidade? Sim. Né? Você vai entrar numa academia e vai ficar com um tanquinho em 1 mês? Exato. Você vai virar um fisiculturista, né? Assim, você quer sair de uma hipotonia
pro fisiculturista em 3 meses. Aí você vai amanhecer, entardecer, anoitecer, a madrugada. Tipo assim, gente, não, é surreal, não é assim. Não é assim. Não é assim. E outra, é isso, né? Acho que a gente também está sendo, por milhões de questões, assim, a gente poderia entrar em muitas delas, mas a gente, como profissional, está sendo basicamente quase que obrigada a ter uma intervenção quase que exclusivamente num ambiente ambulatorial clínico, né? Muitas das nossas famílias, elas estão perdendo o recebimento dos recursos pela nossa intervenção não ser feita na clínica. Eles estão tendo que pagar do bolso. Sim, sim. Né? Porque a única cobertura que se tem é para fazer em clínica. Qualquer outro ambiente você não consegue cobertura de convênio, você não consegue, né, liminar, enfim, Então, é nenhum isso. outro tipo de desenho né, de intervenção, você não consegue essa cobertura. Sim, E tem aí mais a gente essa. tem clínicas E aí, gigantescas. é. A criança passa horas, Quase o um indivíduo internato. passa horas lá. Internato. Desde a alimentação, aprende a tomar banho, aprende a fazer a cama, aprende tudo dentro da clínica. E aí a gente tem um outro problema, que é como que a gente transfere Generaliza. isso para fora, generaliza. Né? E aí, quando esse indivíduo vai chegando para uma terapia a partir dos 7, 8 anos, que sim, ele tem mais habilidades, essas terapias são eficientes em promover habilidades básicas e até habilidades complexas. Mas ele chega, muitas vezes, super desmotivado e triste. As mães relatam isso pra gente, assim, quando chegam lá no Entre-Meio. Eles chegaram aqui tristes. Agora, elas veem gráfico no final do mês? Olha, Mirella, eu não sei se tiver alguma mãe na minha clínica que vê gráfico. Eu não sei ler gráfico. Eu não sei, assim... Eu não sei ler gráfico. Eu não sei ler gráfico. Eu demoro muito para conseguir ler um gráfico. Eu tenho muitas questões, cálculos e raciocínio lógico. Não é o meu forte. Mas você sabe ver se seu filho tá feliz com uma terapia não, sem completamente. Não, eu sei completamente. Então, na verdade, mas os relatórios eu lia todos a parte da conclusão. Então, aí o gráfico eu pulava e já ia a parte da conclusão. Então, os relatórios eu via todos. A minha sorte, né? Essa é a minha sorte. A minha sorte é que meu filho teve uma intervenção precoce. Meu filho não tinha comorbidades importantes. Ele tem comorbidades, várias. Mas ele não tinha comorbidades importantes para a questão desse desenvolvimento. Então, ele conseguiu sair desse ambiente ambulatorial rápido. E mesmo assim, ele é extremamente aversivo a ambientes terapêuticos. Ponto. Então, eu penso que as crianças, assim, se você consegue proporcionar uma intervenção intensiva pequenininho para elas e aí já conseguir alta e vazar para a vida, show de bola. Porque eu penso que quando elas vão ficando maiores, a gente precisa desinstitucionalizar essas crianças. Porque é o mundo, que é no mundo. Só que, de novo, para você conseguir esses tratamentos por meio de convênio, para quem tem o privilégio de ter convênio, né? Então, eu mesma, eu tenho, é tudo coparticipação. Tenebroso, porque daí realmente a coparticipação, a metade já é muito, cara. A metade já é tudo fora que eu tenho. O tempo que você leva para conquistar todos esses reembolsos. Eu não falo que é conseguir, é conquistar. Não, tem uma assim, mãe que falou que são 7 dias só para preencher. Por mês, para preencher a guia de reembolso. O meu não é reembolso, o meu é metade. Então, eles vão passar metade, outra eu já tenho que pagar. Vem a guia para eu pagar a metade ali, enfim. Mas a verdade, Helena, é que eu nunca consegui, no início, por exemplo, meus laudos eram tão fraquinhos, não eram há 7 anos atrás. Era um laudo que era só com o CID, aquele laudinho assim. Então, eu não conseguia nada. Eu fiquei 1 ano e meio em fila de fono, já falei pro pessoal que tá cansado de saber. Fiquei 1 ano e meio em fila de fono, 1 ano e meio em fila de TO de particular na minha cidade. Na fila de particular. Então, a nossa realidade ali, minha, das outras mães ali, era a gente fazendo cursos e a gente aplicando para os nossos filhos. Isso sem supervisão, tá? Era a gente ali sem supervisão. A gente era, enfim. Então, hoje eu penso que o modelo de supervisão, para quem não tem essas clínicas, estão no interior, coisa do tipo assim, de supervisão e a gente conseguir desinstitucionalizar, aplicar na vida, coisas mais soltas, modelos mais flexíveis, para quem consegue, né? A Arcal consegue cobertura.
com supervisão? Hoje a gente trabalha com um sistema tanto na intensiva quanto, né, nas terapias menos intensivas. A gente trabalha com uma terapia quase que 100% feita em ambiente natural. Ambiente natural. Com algumas exceções, a gente tem algumas crianças que não recebem de fato o reembolso, que elas têm uma ida constante na clínica. Não, e precisaram. Não, e a criança que funciona, geral, e se na clínica também, o modelo que tem, não tem modelo ruim, tem o que você faz funcionar. Perfeito. O problema não é a clínica, o problema não é a casa, o problema não é... Perfeito. O profissional que ele faz a criança ficar bem, show! Show! E isso E o que é a criança ficar bem, né, Mirella? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco. O que é isso? A criança ficar bem não é a gente, ela cumprir todas as expectativas da terapia que a gente desenhou. A criança ficar bem, aquele indivíduo com autismo ficar bem, adolescente, adulto, é ele conseguir existir sem sofrimento. É ele conseguir ter momentos de felicidade, ter momentos de conquista. Transicionar a sua vida, né? Viver, passar pelas transições de vida com saúde, saudável. Sem precisar cair em comportamentos que hoje são muito corriqueiros na população autista. Então, agressão ao outro, autolesão, né? Atentado à própria vida, comportamentos de risco por questões de segurança. Então, a pessoa existir sem sofrimento que aquele diagnóstico potencialmente pode causar a ele, né? E não importa se vai ser 100% do tempo num contexto online. Hoje a gente tem crianças, 14 anos, 12 anos, que estão com uma psicoterapia online e está funcionando. Porque é importante para ele, daquele jeito. Perfeito. Uma vez por semana, 2 vezes por semana. A gente tem um grupinho lá em Florianópolis, uma dupla, que é uma vez por semana. Cada um se encontra com a sua terapeuta e a cada 15 eles fazem uma sessão online conjunta. Perfeito. E eles desenharam isso. O modelo, exato. Tem um episódio aqui muito, muito bacana, que a gente fala assim, dos 8 aos 12 anos, né? E aí, né, o que fazer? E aí, a gente está em 3 amigas, falando exatamente do modelo que a gente desenhou ali para o nosso interior, né? E a gente está com modelos completamente diferentes. Então, de nós 3 que estamos na mesa conversando, então tem eu, que eu tinha dado alta para o meu filho, e o meu critério de alta, porque eu já dei várias altas lá. Meus critérios são assim, estou sem dinheiro, alta. Meu filho cansou, alta. Cumpriu os critérios, teve alta. Então, são vários modelos de alta, gente. Minha alta é diferente da alta dos profissionais. Estou falando eu, como mãe, já dei várias altas, entendeu? Diferente de critérios de alta de um profissional, tá bom? E aí, então, nós 3, tá? Eu, a Cássia Higashi, que o pessoal aqui do canal conhece. A Mari Marangoni, outra amiga também. E aí, a Cássia... O filho dela, o Ricardinho, está com 12 anos. Então, o modelo que ela tá, e o Ricardinho é autista, tem DI leve também. A Cássia tentou várias coisas também e tal. Por fim, ela tá com supervisão e tá com AT em casa e na escola. Não tá mais indo em clínica, então tá domiciliar e na escola. E tá super funcionando. A minha outra amiga, a Mari Marangoni, o José, o filho dela, tá totalmente em clínica. E tá super funcionando. E meu filho hoje, o que ele tá fazendo é supervisão com fisioterapia. Supervisão de São Paulo, tô com uma fisioterapeuta lá em Rio Preto. A gente tá indo na clínica dela, organizando para fazer em academia, porque meu filho já não aguenta mais nada que é clínico. Eu vi um podcast você falando isso. Isso, não aguenta mais nada clínico. Não, claro. Então, vejam, modelos completamente diferentes. Um totalmente em clínica, outro está em casa, escola, e eu estou indo para academia, né? E modelos distintos para cada necessidade. E os 3 estão funcionando, porque são autistas diferentes, modelos familiares diferentes, profissionais diferentes, e os desenhos distintos, mais uma vez. Isso é muito individual. Muito.
Não é receita de bolo. Você tem que estar com um profissional que esteja atento às suas necessidades. E muda de uma época para outra da vida. Totalmente. O que está funcionando, às vezes, em um mês, de repente, no outro, você vai ter que dar uma recalculada de rota. De repente, dali 3 meses, também não vai estar mais fazendo sentido. A gente faz acordos lá com as famílias na Interemail, a gente combina pacotes de horas para que as terapeutas e os pais possam usar a depender do que for a necessidade do mês, sabe? Então, ali, o serviço... E na psicoterapia é igual, a gente também fecha um número de horas. Então, eu tenho ali 5 sessões por mês, 4 delas vão ser direto com o indivíduo, uma vai ser com os pais. Ou 6 sessões por mês, uma com a escola, uma com os pais, 4 com aquele cliente. Enquanto que já na intensiva, a gente faz a mesma coisa, mas para cada profissional, né? Tem famílias que optam por contratar o AT com a gente. Tem famílias que querem contratar o AT eles mesmos, ali, né, nessa parte da intensiva. Tem família que quer a coordenadora mais próxima, né? A supervisora, a coordenadora mais próxima, por conta de uma especificidade X, né? Então, a gente precisou encontrar uma maneira de ter um serviço que tem uma cobrança, um desenho de cobrança, de funcionamento muito particular, mas que o próprio profissional que atende tomasse a decisão de onde ele vai usar essas horas, como, quando, em que local, junto com os pais, junto com aquele indivíduo. Isso perpassa toda a nossa jornada na clínica de qualquer serviço, seja na intensiva, seja na semi-intensiva, seja na psicoterapia, né? Porque a gente sempre entendeu que um esquema rígido de intervenção, ainda mais para uma população que tem padrões rígidos, né? Ele não acaba por funcionar em coisas muito pontuais. Normalmente, quando a gravidade, quando a gente tem que interromper coisas, né? Quando a gente tem que interromper comportamentos muito prejudiciais, aí acaba que muitas vezes esses padrões rígidos funcionam, esses desenhos mais, né, engessados acabam por funcionar quando a gente tem questões comportamentais muito específicas. A gente está falando de uma população muito diversa. Muito diversa. Então, os serviços, eles precisam ser flexíveis. Desde a entrada desse cliente, a cobrança de como a gente vai fazer isso. Porque também tem isso, Mirella, vocês têm uma condição, a família tem outra condição, e por conta disso eles não vão ter o direito, né, de acessar um determinado serviço. Então, talvez a gente também tenha que pensar nisso, né? Quais são as famílias que vão acessar o serviço, como, né? Qual é o nível socioeconômico delas, porque a gente vai precisar desenhar serviço para muitas pessoas, né? Hoje a gente não tem serviço suficiente para atender essa população. Não, né? não tem. Não tem. Então, ainda a demanda carece de profissionais, carece de clínicas, né? Então, é isso. Acho que o grande desafio na nossa história foi encontrar uma forma de desenhar a clínica, permitindo que os terapeutas e pais e pessoas atendidas pudessem tomar a decisão de como eles usariam as horas da intervenção. Sabe? A clínica hoje, a gestão da clínica hoje, ela decide pouco sobre para onde essas horas vão ser direcionadas. Entendi. Quem decide isso é a equipe terapêutica, é o pai, a mãe, né? Direto eu encontro na recepção uma mãe fala, pedi para mudar o AT, eu estava pensando que a gente precisa de uma pessoa nesse perfil agora, estava até conversando com a AT, e eles se conversam todos, eles tomam as decisões juntos, né? A gente identifica, assim, muitas vezes que quando cada um está ocupando seu papel na equipe, e aí eu estou falando daquele, possivelmente, um acompanhante terapêutico, um aplicador, um coordenador, um supervisor, mas o pai, a mãe, a escola, o cliente, todos eles fazem parte da equipe para produzir as mudanças que a gente quer produzir. Perfeito. E eles precisam estar todos ali, ó, como equipe. Né? E não cada um hierarquicamente, assim, então cada um ocupando um papel de ocupando fala para dizer, papel. né? Porque, exatamente, às vezes você tá com um AT que tem um perfil de uma forma, e às vezes você sente, cara, eu prefiro de alguém com um perfil, sei lá, com astral mais assim, Exato. um mais enérgico,
que vai exigir, demandar mais tal forma. Desse jeito aqui, eu acho que a energia tá muito baixa. E eu acho que vai Ou ajudar vou te mais falar. tal jeito. Sei lá, tô dando um exemplo aleatório aqui. Vai ficar sozinho, vai começar a fazer treino de, sei lá, pegar ônibus, né? Ah, tem que ir com um AT específico. Mas o AT tá, sei lá, nunca pegou ônibus, não sabe, não sei o quê. Eu vou ter que treinar o AT e a criança? Não. Ou, sei lá, peguei talvez um exemplo ruim, mas... Não fez sentido. Sim, Tipo, exatamente, porque são não, perfis de pessoas. Exato. Tem gente que é mais pra frente, tem gente que é mais quieto, tem gente, assim, que é mais apaziguador. E vai variar são de energias, tempo. assim. E, às vezes, dependendo do que você tá querendo, um perfil de determinada equipe, você tem vários perfis de Essa é a pessoa. grande vantagem de Você você ter uma clínica ou de você É. trabalhar num grupo, É, né? você Porque tem os aquele perfis. cliente pode transicionar com quem ele precisar ali É. para conquistar algumas coisas. Então, sei lá, se ele tá precisando de alguma coisa... Esses dias as meninas... A gente estava em treinamento ontem das coordenadoras e elas estavam relatando que uma delas está fazendo um exercício de revelação do diagnóstico para um dos meninos que está sendo atendido, né? Tá. E eles têm várias etapas até contar para a criança que ela tem autismo. E aí eles já tinham contado e tal, e agora eles estão numa etapa de buscar pessoas autistas que ela potencialmente se identificaria Tá. e saíram pela clínica perguntando para as pessoas: quem você conhece que é autista? Tem alguém aqui na clínica que é autista que eu possa conversar? Né? E esse foi um momento importante para esse menino, que ele precisava acessar milhões de outras pessoas, ou milhões, né? Às vezes eu exagero. Acessar várias outras pessoas com perspectivas que talvez sejam diferentes da terapeuta dele. E ele precise, talvez, conversar com um terapeuta que é autista lá dentro. Total. E lá a gente tem, sei lá, 3, 4 ATs autistas. E ele conversar com uma pessoa que trabalha, que hoje em dia tem uma pertence independência. a uma comunidade Isso. que estuda, Sim. né? E só isso já torna aquele ecossistema clínico mais rico, Totalmente. né? Então, é um pouco o serviço construído por quem ele para quem ele vai ser atendido, por quem ele vai ser atendido. Não, Né? isso tem um peso muito grande. Para o meu filho, para ele se entender, né, como um autista e ter o pai autista, para dizer para ele, sou autista também, meu filho. Isso aí para ele fez todo o diferencial. Então, né, você ter ali jovens, crianças maiores, e aí ser atendido por outros autistas que estão ali, tendo seu emprego, e, né, isso por pares, isso é fantástico. O menino que eu falei da orientação parental, que ele não queria que o psicoterapeuta dele desse orientação parental, 6 meses atrás ele estava na semi-intensiva. Ele que virou para a coordenadora, que atendia ele e fazia psicoterapia, porque não é que ele não estava com um momento de psicoterapia, ele tinha com a coordenadora. Ele falou para ela assim: Cris, eu acho que nosso tempo já deu. Eu queria alguém diferente de você, eu acho que o que eu preciso você não sabe. Tadinha, foi até um tema, assim, da nossa supervisão e tal. Mas não é isso, né? A Cris, de fato, é uma coordenadora que está ali naquele formato de terapia intensiva, normalmente com a maioria da criança, né? Que veio crescendo, e ele agora com 14 anos, Ai, que um menino maravilhoso! Nossa, eu já virei fã! veio pedir. Eu já E virei aí fã. ele trocou, foi pra psicoterapia, a gente encontrou... Tá moço, entendeu? Cris, já era. Ciclo se encerra. Ele já virou um moço, entende? Assim, bola pra frente, Cris, entendeu? Ele, né? Ele também pediu pra tirar o AT da escola. Então, virou moço, Né? Cris. Não, Cris, já era, entende? Imagina. Nossa, que show de bola. Olha só, que incrível ele enquanto a noção de sujeito, né? E assim, é isso, tipo... E aí, para ele encontrar outras pessoas, eu vejo o meu filho, ele fica meio que... Ele ainda está com 8 aninhos, né? Mas acontece que ele encontra muitos autistas e até mesmo, essa era a questão, nas clínicas que ele ia, não tinham muitos nível 1 de suporte e tal, e ele encontra muitos autistas com graus de prejuízo maiores. Então, ele ficava assim, mas eu não me identifico.
né? Eu tenho tantos eu tenho muitas dificuldades, então ficava uma reflexão muito pesarosa do autismo em si. E eu já falei isso algumas vezes aqui, que eu fico buscando algum romance do autismo para ele, porque ele está construindo uma autoestima. E ele vê sempre muitos prejuízos, né? E aí eu tem meu marido, dá bem, né? Tipo assim, poxa, olha o seu pai, né? Olha. Mas o pai ser exemplo de pessoa autista também é limitante, né? Porque só o pai. Poxa, eu preciso de outros exemplos, outras, né? Assim, para ele encontrar pessoas performando também no mundo, né? Assim, e não é a jornada do herói, não é sobre, mas de pessoas comuns. Isso, pessoas comuns, em vários espaços, né? E não só muitos prejuízos. Os próprios prejuízos ele já tem consciência das próprias dificuldades que o autismo traz para ele, né? Então, é muito importante isso, esse Agora, contexto. isso a gente está falando do seu filho de 8 anos, né? Pensa numa pessoa que tá com, sei lá, 35 ou 60 anos e acabou de receber o diagnóstico. Ela passou boa parte da vida dela duvidando do próprio corpo, duvidando da própria comunicação, né? Com questões, muitas vezes, muito desafiadoras, né? Seja sociais, sensoriais, enfim. E aí, ela vai para uma intervenção que ela, basicamente, às vezes não reconhece essas características. Não reconhece, muitas vezes, essa pessoa como autista. Então, ela demorou 60 anos para conseguir encontrar uma explicação para o que acontecia no seu corpo, o que acontecia no seu desenvolvimento. E aí, ela bate num terapeuta, num psicólogo para fazer uma terapia tradicional. Que não tem essa sensibilidade. E não tem essa prática também. Não tem essa prática. Desse não universo. Sabe orientar. Isso. E às vezes esse cara fica mais 20 anos ali. Né? Patinando. Recebemos essa semana um adulto de 34, 40 e poucos anos, que está há 20 anos com a mesma terapeuta, que assim, não é uma questão de competência dela ou não, mas é uma questão do que esse cliente ali precisava, né? E com certeza ele passou 20 anos se procurando numa terapia que promoveu mudanças de uma maneira talvez menos podendo nomear menos o que estava acontecendo com ele. E quando a gente não consegue nomear aquilo que acontece com a gente, fica muito mais difícil de cuidar. Eu tenho uma amiga autista que está em tratamento também, né? É muito interessante, assim, ela está numa fase que ela está com um emocionário. Porque basicamente ela só tinha duas emoções, era o amor e ódio. Amor e ódio, total. Vários outros tudo o amo ou odeio, né? Entre o 8 e o 80 não existiam muitas coisas. Sente aquilo, mas não sabe nomear. Não, e aí é sempre amor e ódio. Não, mas não é, não, você não tá odiando, não é? Não chega a isso. Tem, né? Aí tem vários outros nominhos que podemos encaixar aqui nisso, né? E ela tá com um emocionário. Tem 43 anos. É isso. Enfim, acho que a gente tava conversando com a Carol, minha sócia, esses dias, e ela atende um dos adultos que está no setor de psicoterapia, né? E eles fizeram uma linha do tempo da história dele, de como foi a história dele com base em quem ele era. Quais eram as habilidades que ele tinha quando ele estava na faculdade X. Como isso invadiu a vida dele e mudou trajetórias da vida, a ponto dele mudar de faculdade, ir para a psicologia, voltar para uma outra faculdade e hoje, com 40 e poucos anos, se reconhecendo como autista, né? E começando de novo uma jornada terapêutica, precisando descobrir coisas que, às vezes, a gente aprende quando tem 10, 12 anos de idade, né? Esses indivíduos, quando entram numa terapia mais assertiva para eles, passam a revisitar a sua infância novamente, a entender melhor os padrões comportamentais, a entender melhor a invasão do masking, né, na vida, como isso às vezes é muito benéfico, às vezes é muito prejudicial,
né? Como a gente percebe coisas no próprio corpo, como o indivíduo autista percebe coisas no próprio corpo. E são revelações atrás de revelações na terapia. E é muito bonito acompanhar, Mirella. É legal. É muito bonito acompanhar. É legal. Não, é transformador, né? Transformador. Essa questão do autoconhecimento, assim, é muito, muito... É uma jornada muito, muito bonita mesmo, assim, para todos, né? Quando eles conseguem dormir fora de casa pela primeira vez, ou conseguem um trabalho, Sim. arrumam uma namorada, Sim. né? Então, pra gente isso é o que mobiliza mesmo a gente, né? Eu, estando na gestão, acabo ficando um pouco afastada do dia a dia Sim. da terapia, mas... Da intervenção direta. Da intervenção direta, mas por curiosidade, eles acabam... Ou a gente acaba se encontrando com muitos deles, ou com os pais na clínica, nos eventos, né? Sim. E assim, tem meninos que estão lá na Entre 68 anos, que já passaram por momentos de muito risco à própria vida e hoje estão matriculados num curso técnico e, sei lá, estão aprendendo a se virar sozinho e, quem sabe, morar um dia sozinho, sabe? Então, para mim, esse acompanhamento também a longo prazo que a gente pode fornecer, né? Porque o modelo clínico, ele sim, pode ser focado numa idade. Mas quando aquele menino se sente seguro de estar naquele contexto clínico e pedir por aquilo que ele precisa, mas bem desenhado para ele vai sentindo segurança de que na próxima etapa ele vai ter alguém para contar. Sim. E na outra etapa ele vai ter alguém para contar, adaptando da maneira que ele precisa. Sim, sem dúvida. Helena, agradecer a sua participação, nosso bate-papo. Obrigada. Acho que esse assunto é muito importante mesmo. E para vocês que estão aqui assistindo, compartilhem, né? Para aquele autista que você conhece, aquele que ainda não sabe, talvez, dá a dica, dá aquela encaminhada no conteúdo, entendeu? Eu tenho feito no meu Instagram uns destaques, assim, para a população autista, porque cada vez mais são eles que estão nos procurando diretamente, não os cuidadores deles. Isso é muito legal, isso é um bom termômetro, né? Isso é um ótimo termômetro. Então, fiquem ligadinhos até o próximo episódio. Obrigada mais uma vez. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.